Vamos lá, primeiro princípio que iremos estudar, princípio da legalidade. Por favor, separe seu artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Nos termos do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, nós temos que os tributos só podem ser instituídos e majorados por meio de lei. Esse é, portanto, o princípio da legalidade. Veja, nos termos do artigo 150, só para prestarmos atenção em tudo, inciso 1 da Constituição Federal, realmente os tributos só podem ser instituídos ou majorados por meio de lei. Essa é a previsão constante desse dispositivo. Penso que simples, que você já compreendeu. O tributo deve ser criado ou majorado por meio de lei. Ok, mas agora a pergunta que me preocupa em sua prova. O tributo, será que ele pode ser reduzido ou ainda extinto de nosso ordenamento jurídico por meio de decreto? Como assim, Josi? Ora, eu quero saber se o tributo ele pode ser reduzido ou extinto por meio de decreto, porque o artigo 150, inciso 1, só fala de lei para caso de instituição ou majoração. Como a Constituição fala de lei para criar ou majorar um tributo e nada é dito sobre reduzi-lo ou extingui-lo do nosso ordenamento jurídico, será que poderia um decreto, então, reduzir esse tributo ou, como lhe disse, extinguir do nosso ordenamento jurídico? Pois a resposta aqui é claro que não. Jamais um decreto poderá reduzir ou extinguir o tributo do nosso ordenamento jurídico. Isso porque existe um segundo princípio de nosso ordenamento, denominado paralelismo das formas, em que os tributos, na verdade, os tributos, não apenas os tributos, mas as matérias, quando tratadas por determinado ato normativo, só poderão ser alteradas por um ato normativo de igual hierarquia ou hierarquia superior. Então, veja, cuidado que devemos ter aqui. Como eu tenho esse princípio do paralelismo das formas, que diz, quando a matéria é tratada por um ato normativo, essa matéria deverá ser alterada por um ato de igual hierarquia ou hierarquia superior, logo, o artigo 150, inciso 1 da Constituição, que diz que o tributo deve ser instituído e majorado por lei, só pode ser alterado isso, ou reduzido ou extinto o tributo, por um ato de igual hierarquia, outra lei, ou hierarquia superior, emenda à Constituição. Logo, jamais, então, o decreto poderá reduzir ou extinguir o tributo do nosso ordenamento jurídico. Só em razão do paralelismo das formas, a nossa resposta é negativa. Porém, há no CTN a previsão expressa de que realmente o tributo só pode ser instituído, majorado, reduzido, extinto por meio de lei. Eu estou me referindo ao artigo 97 do nosso CTN, artigo extremamente importante para nós e que vale a pena destacarmos. Isso porque tudo que está nesse dispositivo só pode ser tratado por lei no direito tributário. Mas o que eu tenho ainda que lhe chamar a atenção é dado ao fato que o Supremo Tribunal Federal já julgou sobre esse dispositivo e compreendeu que trata-se de uma disposição taxativa e não exemplificativa, ou seja, no direito tributário só precisaremos de lei para o que está previsto expressamente nesse dispositivo, nesse artigo 97 do CTN. Assim, se você quer saber se determinada matéria precisa de lei no direito tributário, é esse dispositivo que você vai ter que abrir. E se a matéria que você quer saber não está prevista expressamente no artigo 97 do CTN, a resposta aqui poderá, portanto, ser tratada por outro ato normativo, a exemplo do decreto. E aqui no 97, como eu lhe disse, o inciso 1 já diz, o tributo deve ser instituído ou extinto por meio de lei. Então, já temos aqui a nossa dúvida sanada. No inciso 2, tenho que o tributo deve ser majorado ou reduzido por meio de lei. Então, está claro realmente que eu só poderei reduzir
assim como extinguir o tributo, por meio de lei. Já que eu falei a vocês sobre o artigo 97, e claro que ele entra perfeitamente aqui no princípio da legalidade, convido para que façamos a análise desse dispositivo, para que você já saiba o que é preciso de lei no direito tributário. O inciso 3 diz para nós que é necessário lei para tratar sobre fato gerador e sujeito passivo do tributo. Ora, o que é mesmo fato gerador? Vimos na primeira aula. É justamente aquela situação eleita para sofrer a incidência tributária. É quando se vai até o mundo jurídico e escolhe algo para sofrer a incidência tributária. Exemplo do IPVA, o seu fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Esse fato gerador, essa situação eleita para sofrer a incidência tributária, ela só poderá ser tratada por meio de lei. Então, não pode um decreto dizer ser proprietário de aeronave vai ter que pagar IPVA. Não tem validade. Não tem validade porque o fato gerador tem que estar previsto em lei, como determina o artigo 97 do nosso CTN. Também, no mesmo dispositivo, temos que o sujeito passivo só pode ser tratado por lei. Nós iremos estudar sobre sujeito passivo, não se preocupe. Artigo 121 do nosso CTN, em momento oportuno, mas no decorrer do nosso curso, mas só para você compreender. O sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Já que o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo, só pode ter previsão em lei para dizer quem vai pagar o tributo. A exemplo do IPVA. A lei é quem disse que quem é proprietário de veículo automotor tem que pagar o IPVA. Então, não adiantaria nada um decreto trazer que outra pessoa deve pagar o IPVA, porque a sujeição passiva tem que estar prevista em lei, conforme descreve o artigo 97 do nosso CTN. Também precisa de lei. Vamos lá. Inciso 4. Inciso 4 diz para nós: precisa de lei para descrever sobre a base de cálculo e alíquota do tributo. Ora, base de cálculo, você já sabe o que é. Pelo próprio nome, nós temos que é a base para cálculo do tributo. No caso do IPVA, que é o mais simples para você compreender, a base para seu cálculo é o valor do automóvel. Então, isso também só pode ter previsão em lei. A alíquota, geralmente representada em percentagem, também deve estar disposta em lei. Aqui no estado do Paraná, nós temos que a legislação, a lei, determina que a alíquota do IPVA seja de 3,5%. Então, 3,5% é a alíquota, e incidindo sobre a base de cálculo o valor do automóvel, eu sei o quanto irei pagar de IPVA. Isso tudo só pode estar previsto em lei. Repito, além disso, nós temos mais 2 incisos nesse artigo 97, que são o inciso 5, diz que só pode ter previsão em lei as penalidades de direito tributário. Penalidade em direito tributário é multa. Então, a multa só pode estar prevista em lei. E inciso 6, último, inciso do artigo 97, traz que as hipóteses de extinção, bem como suspensão e exclusão do crédito tributário só podem estar previstas em lei. Josi, não sei nada disso. O que é extinção, suspensão e exclusão? Nós também teremos uma aula exclusiva para trabalharmos com cada uma dessas hipóteses, sobre extinção, suspensão e exclusão, tá? Mas só para você já compreender aqui, para não ficar também, liga o automático, decoreba e pronto, não é essa a nossa intenção. Veja, as hipóteses de extinção do crédito tributário, elas estão no artigo 156 do nosso CTN. As hipóteses de suspensão no artigo 151 do CTN e as hipóteses de exclusão no artigo 175 do CTN. Então, essas aqui
são as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão. Tudo que estiver nesses três dispositivos, 156, 151 e 175, só poderão ser tratados por meio de lei. Hipótese de extinção, você já prevê pela expressão extinção do crédito tributário, quer dizer, quando acaba o crédito tributário. A maneira mais utilizada para extinguir um crédito é o pagamento. O pagamento do tributo é a extinção. Mas, além do pagamento, o artigo 156 traz mais 10 incisos, totalizando, portanto, 11 incisos, que trazem hipóteses que vão extinguir o crédito tributário, de modo que todas essas hipóteses só devem ser tratadas por meio de lei, como compensação, dação em pagamento de bem imóvel e assim por diante, que nós iremos estudar na aula específica de extinção do crédito tributário. Já a hipótese de suspensão, que são as trabalhadas pelo artigo 151 do nosso CTN, o que nós temos aqui? Na suspensão, corresponde à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que não deixa o crédito tributário ser cobrado. A exemplo do parcelamento. Se eu parcelo um crédito tributário, você concorda que se eu estou parcelando, não está extinto, porque não foi feito o pagamento. Então, parcelo, está suspensa a exigibilidade, porque também, em que pese eu não ter extinto ainda, porque eu não quitei o parcelamento, não permite que a fazenda venha me cobrar, porque eu combinei com ela, que eu vou pagar de forma parcelada. Mas esse combinado tem que estar previsto em lei. O parcelamento só pode estar previsto em lei. Então, tudo que está no 151 do CTN também só pode ser tratado por lei. E é claro que a última hipótese, que diz respeito à exclusão no crédito tributário, que estão no artigo 175, e na verdade são apenas duas, são as hipóteses de isenção tributária e anistia, só podem estar previstas em lei. Tirando essas matérias que estão nesse artigo 97 do CTN, todas as demais matérias relacionadas ao nosso direito tributário não precisam de lei. Mas o que está aqui precisa de lei, pois está previsto expressamente nesse dispositivo, certo? Daqui, o que mais pode nos confundir em uma prova? Porque só decorar, tá bom, né? Há quem goste de decorar, quem é bom de decorar, mas, ainda assim, considerando uma prova que vai um pouquinho além do decoreba, da literalidade da lei, o que eu posso ser surpreendida? Veja, desse artigo 97, já sei que fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, penalidade, extinção, suspensão e exclusão do crédito devem ser previstos por lei. Mas o que eu tenho que lhe chamar a atenção para que você observe e veja se ocorreu ou não com a situação trazida pela sua prova de concurso, é o caso de ser majorado um tributo. Eu acredito que aqui tenha uma maior possibilidade de errarmos na prova. Primeiro, o que é majorar um tributo? Aumentar um tributo. Então, você, quando tiver um tributo majorado, aumentado, esse tributo só pode ter sido majorado por meio de lei. Até aí, tudo bem. Para não precisar decorar, então, vamos lá. Se eu te falar que a base de cálculo de um tributo foi alterada de forma a onerar o contribuinte, você entende que ocorreu, portanto, uma majoração do tributo? Vou repetir. A base de cálculo do tributo foi alterada de forma a onerar o contribuinte. Se a base de cálculo foi alterada de forma a majorar um tributo, a onerar o contribuinte, é claro que houve a majoração, pois onerou aquele contribuinte. A exemplo, hoje a base de cálculo do IPVA é o valor do automóvel. Eu vou mudar essa base de cálculo, mas vai onerar o contribuinte. Eu vou mudar para dizer, não é mais uma vez o valor do automóvel, mas será 2 vezes o valor do automóvel. Percebe que houve, portanto, uma majoração, porque onera o contribuinte. Logo, essa mudança de base de cálculo, de forma a onerar o contribuinte,
ela deve ser feita por lei ou pode ser feita por meio de decreto? Só poderá ser feita por lei. Porque é óbvio que hoje houve uma majoração no tributo. E a majoração, você sabe que só pode ser feita por meio de lei. Isso está no parágrafo 1º do artigo 97 do CTN. Realmente, a modificação na base de cálculo de forma a onerar um contribuinte é considerada majoração de tributo. Ó, não tem que decorar o direito tributário. Você vai olhar, mudou a base de cálculo, onerou o contribuinte, é majoração de tributo. Majoração só pode ser feita por meio de lei. Agora, o parágrafo 2º. Esse foi, durante muito tempo, digamos que, um tema muito cobrado em provas de concurso. Agora, parece que deram até uma esquecida desse dispositivo. Mas quem nos garante que em 2019 não estará em plena aqui, cobrança em nossas provas? O parágrafo 2º diz o seguinte: a correção monetária não é majoração de tributo. Ora, a correção monetária não é majoração de tributo. Se o parágrafo 2º do artigo 97 do CTN diz que a correção monetária não é majoração de tributo, eu te pergunto, preciso de lei para realizar a correção monetária? Se não é majoração de tributo e não está em nenhum dos incisos do artigo 97, não precisa de lei. Então, guarde, a correção monetária pode ser realizada por meio de decreto, sem problema algum, porque não é majoração de tributo. Ora, Josi, se não é majoração de tributo, diga aí para mim o que é correção monetária. Não fique se atentando a detalhezinho que não vai nos levar em nada, não. Correção monetária é realizar a correção monetária, e isso não significa que ocorreu uma majoração de tributo. Logo, eu não preciso de uma lei para realizar uma simples correção monetária. Eu poderei fazer, sim, por meio de decreto. Mas cuidado. Cuidado por quê? Porque tem muita gente que diz que vai fazer correção monetária, mas acaba utilizando índices superiores aos índices oficiais. E aí, você concorda comigo que se alguém utiliza índice superior ao índice oficial, isso não é correção monetária? Não, definitivamente não é. Isso seria uma majoração disfarçada do tributo. Então, quando alguém fala que fez correção monetária, mas se valeu de índice superior ao oficial, aí não pode ser feito por decreto. Tem que ser por lei, porque houve uma majoração disfarçada. E é isso que a súmula 160 do STJ explica para nós. É defeso, não pode. A correção monetária da base de cálculo do IPTU ser por decreto, utilizando índices superiores aos oficiais. O porquê dessa súmula? Porque está dizendo, ó, você tentou me enganar, você utilizou decreto para majorar o tributo, dizendo que era simples correção monetária, mas, na verdade, você utilizou índice superior ao oficial. Não vem que não tem. Se utilizou índice superior ao oficial, isso não é correção monetária. Isso é majoração disfarçada. E se é majoração, é defeso, não pode por meio de decreto. Então, cuidado, associe essa súmula 160 ao parágrafo 2º do artigo 97 do CTN, para você se lembrar. A mera correção monetária não é majoração de tributo. A mera correção monetária, ela pode ser realizada por meio de decreto. Agora, realizar correção monetária com índice superior ao oficial, isso não é correção, isso é majoração de tributo. E majoração, definitivamente, não pode ser por decreto, tem que ser por meio de lei. Certo? Agora uma pergunta. E quando há mudança da data de pagamento do tributo? Essa pergunta é a cara da banca do CESP, Sebrasp. Quando eu mudo a data de pagamento de um tributo, que sai lá do dia 20 para o dia 10, tá? Eu antecipo a data. Isso precisa ser feito por meio de lei? Ou será que pode ser realizado por meio de decreto?
Veja aí, artigo 97. Em algum momento está dito que precisamos de lei para alterar data de pagamento de tributo? Em momento algum. Logo, é possível sim, por meio de decreto, alterar data de pagamento de tributo. Se quiser colocar uma caixa alta, porque isso tem sido perguntado bastante, em razão de uma súmula que nós temos lá do Supremo Tribunal Federal, que eu falarei a respeito quando eu falar sobre os princípios da anterioridade. Por hora, não vou falar dela, mas nesse momento chamarei a sua atenção, tá? Então, anote aí, caixa grande, que mudar data de pagamento de tributo não precisa de lei, pode ser por decreto. Ok? Pois bem, voltando então para o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que nós temos que os tributos só podem ser instituídos e majorados por meio de lei. Ok. Agora, isso já está na minha mente, já está tranquilo, porém, nós temos o que chamamos de atenuação, ou alguns doutrinadores falam mitigação do princípio da legalidade. O que significa isso? Vejamos. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Poder Executivo poderá alterar as alíquotas de 4 tributos. Então, o Poder Executivo ele pode alterar as alíquotas de 4 tributos. Antes de eu falar quais são esses 4 tributos que poderão ter as alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, primeiro concentrar aqui para interpretar esse dispositivo e o porquê falar de atenuação ou mitigação do princípio da legalidade. Veja, alterar significa modificar, e o modificar pode ser tanto para menos quanto para mais. Então, esse artigo 153, parágrafo 1º, ele está me dizendo que o Poder Executivo ele pode, inclusive, majorar as alíquotas de 4 tributos. E como você sabe, Poder Executivo não faz lei. Então, por meio de decreto mesmo, o Poder Executivo poderá, inclusive, majorar as alíquotas de 4 tributos, quais sejam os impostos regulatórios de mercado, que são II, IE, IOF e IPI. Então, nos termos do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, o Poder Executivo, por meio de decreto, ele pode, inclusive, majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. E por isso falamos em atenuação do princípio da legalidade, porque lá nos termos do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, nós temos que os tributos só podem ser instituídos e majorados por meio de lei. E aqui no 153, parágrafo 1º, eu tenho que o Poder Executivo ele poderá alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI, e alterar significa inclusive majorar. Josi, não seria mais correto falarmos, então, em exceção ao princípio da legalidade? Não. Pelo detalhe que o artigo 153, parágrafo 1º, diz que o Poder Executivo ele poderá, sim, alterar as alíquotas do I, IE, IOF e IPI, mas desde que atendidos os requisitos previstos por lei. Requisitos e condições. Na verdade, limites e condições previstos por lei. Então, repetindo, nos termos do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI, mas desde que atendidos os limites e condições previstos em lei. Logo, como a lei é que vai trazer quais são esses limites, bem como quais são essas condições, então não há que se falar em exceção ao princípio da legalidade. Alguns até falavam em aparente exceção, mas o professor Roque Carrasa, ele falou, meu Deus do céu, como que alguém ousa falar aparente exceção? A exceção ou é ou não é. Então, não tem nada que falar em aparente exceção. Não é exceção. Não é porque o Poder Executivo, ele pode até, por meio de decreto, inclusive majorar as alíquotas, mas desde que atendidos os limites e condições previstos em lei.
Logo, não há exceção ao princípio da legalidade. O que há é uma mitigação do princípio da legalidade, uma atenuação para permitir, sim, que um decreto possa, inclusive, majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. E por que desses impostos? O porquê dessa previsão? Porque eles são regulatórios de mercado. E quem melhor que o presidente da República para conhecer do mercado? Então, é claro que cabe ao chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, inclusive majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Essa é a razão. E mais ou menos nesse sentido, nós temos mais 2 dispositivos em que permitem ao Poder Executivo mexer nas alíquotas de mais 2 tributos. São os artigos 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C da Constituição Federal, e artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Nos termos desses 2 dispositivos, o que nós temos aqui é o seguinte: o Poder Executivo, ele poderá, nesses 2 casos, reduzir e restabelecer as alíquotas da CID combustível e do ICMS combustível. Então, veja, de acordo com esses 2 dispositivos, o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível e da CID combustível. O que diferencia esses 2 dispositivos do artigo 153, parágrafo 1º? O artigo 153, parágrafo 1º diz: o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Alterar significa modificar, possibilitando inclusive majorar. Já nesses 2 dispositivos, nós temos que o Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas do ICMS combustível e da CID combustível. Reduzir e restabelecer tão somente. Não se pode aqui majorar. Reduzir e restabelecer, como exemplo, temos lá. Digamos que a alíquota era de 20%, reduziu para 10% e depois restabeleceu para 20%. Voltou para 20%. Isso é reduzir e restabelecer. O Poder Executivo poderá fazer isso também para a CID combustível e para o ICMS combustível. Agora, a alíquota nunca foi 20%. A alíquota era 10%. De repente, foi para 20%. Aqui eu tenho uma majoração. E majoração só pode o Poder Executivo, desde que atendidos os limites e condições previstos em lei, alterar, majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Certo? Então, pegadinhas frequentes que podemos encontrar. O Poder Executivo poderá majorar as alíquotas da CID combustível e do ICMS combustível. Falso. Para ICMS combustível e CID combustível, o Poder Executivo só poderá fazer o quê? Reduzir e restabelecer as alíquotas. Agora, cuidado. Para o II, IE, IOF e IPI, o Poder Executivo poderá majorar as suas alíquotas. Verdadeiro. Mas, olha a pegadinha master. O Poder Executivo poderá reduzir e restabelecer as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ué, não entendi. Opa, não entendeu por quê? Porque o artigo 153, parágrafo 1º, diz que o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Pois é, então vem. Alterar significa o que mesmo? Modificar. Modificar pode ser tanto para menos quanto para mais. Logo, o Poder Executivo ele pode sim reduzir, restabelecer, assim como majorar as alíquotas do II, IE, IOF e IPI. Então, quando se fala de I, IE, IOF e IPI, o Poder Executivo ele pode fazer o que ele quiser com as alíquotas, reduzir, restabelecer, majorar, desde que atendidos os limites e condições previstos em lei. Agora, para CID combustível e ICMS combustível, o Poder Executivo só poderá fazer uma coisa, o quê? Reduzir e restabelecer as suas alíquotas, certo? Vem comigo lá para o nosso terceiro bloco, que ainda tenho que fazer uma observação
com relação a esses 3 artigos aqui. O 153, parágrafo 1º, o 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C, e o 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B. Não saia daí, matéria que despenca em provas de concurso.